Fonte Segura, um podcast do movimento Transformers. Olá, damos as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast Fonte Segura. Hoje vamos tratar um tema com uma convidada muito especial. Vamos falar-vos sobre a arte como receita médica. Para isso, vamos começar por analisar um artigo que se chama A Arte e a Cultura Fazem Bem à Saúde e os Estudos Provam-no, que está disponível na Visão. Vamos só fazer aqui um resumo para vocês estarem a par. Na Europa tem-se registado uma crescente utilização das artes em conjunto com tratamentos médicos convencionais. E temos aqui um exemplo. Um grupo de mães dinamarquesas com depressão pós-parto melhorou o seu bem-estar e a sua relação com o recém-nascido depois de participarem em sessões semanais de canto. Um relatório de 2019 da Organização Mundial de Saúde revela que as artes desempenham um papel fundamental na melhoria da saúde e do bem-estar, bem como na prevenção de doenças a longo prazo. E foi feito um apelo ao financiamento de formação e conferências que chamem a atenção para projetos que possam ser implementados na sociedade. Também foi mencionada a importância de um aumento do investimento na prevenção e promoção de saúde. Incentivou-se ainda a promoção de diálogos a nível local no número maior de Estados-membros. A Comissão Europeia disponibilizou 1,23 mil milhões de euros de fundos comunitários aos Estados-membros para os ajudar a colocar as pessoas e a sua saúde mental em primeiro lugar. Relembramos que o podcast Fonte Segura é informativo e por isso trazemos conteúdo simples e esperamos que leve, que vai ajudar toda a gente a participar de uma forma mais descomplicada e responsável em sociedade. Para isso, temos aqui connosco Inês Almeida de Melo. Olá, Inês. Olá! Então, sabemos de fonte segura que tens um superpoder. Queres-nos dizer qual é? Ora bem, eu diria que o meu superpoder é ter mantido ao longo da minha vida vivos traços que todas as crianças têm. À cabeça, a curiosidade, querer aprender de uma forma descontraída, usando um bocadinho as vossas palavras de ordem, leve, descontraída, brincando, ser muito espontânea e a criatividade. Acabei por fazer carreira um pouco destes traços. Eu sou psiquiatra e acho que uma das coisas que faz de mim boa médica é ter imensa curiosidade. Ou seja, qualquer pessoa que se senta à minha frente, estão a ver quando nos filmes estamos assim mesmo a ver o que é que vai acontecer. Eu tenho um enorme fascínio de tentar perceber como é que será viver naquela pessoa. Então, quando a pessoa me traz determinantes sociais que eu nunca conheci, pertencer a uma certa faixa etária ou etnia, ou ter uma certa profissão, eu sinto uma curiosidade enorme e isso acho que é transmitido ao meu doente numa de eu médica estar mesmo muito interessada no que ele tem para me contar. Por isso diria que são esses traços mais típicos da infância, criatividade, curiosidade, espontaneidade, que eu mantenho o mais possível na vida adulta. O meu superpoder. Boa! E como é que tu achas que esta veia artística e criativa que tu falas, que tens na tua vida e que trazes para a tua profissão, se entrelaça aqui à psiquiatria na abordagem que tu tens às questões de saúde mental? Então, o mundo médico ensina-nos coisas do domínio da objetividade. O curso de medicina foi para mim penoso nesse sentido, em que eu tinha que decorar muitas matérias, coisas muito detalhadas, minuciosas, muitos nomes de medicamentos, muitas palavras que eu não conhecia. Acho que é equivalente a aprender várias línguas novas. E eu sentia muito a falta da subjetividade. Então eu encontrei, dentro da medicina, uma disciplina onde a subjetividade é a palavra de ordem. É completamente impossível que duas pessoas diferentes descrevam um determinado estado emocional da mesma forma. É impossível. Cada pessoa descreve, por exemplo, tristeza, uma emoção simples. Alguém pode usar uma expressão relacionada com a meteorologia, outra pessoa com uma metáfora usando um animal. Se for um brasileiro, vai-me trazer uma expressão que eu até nunca ouvi. Então eu senti uma grande atração pela subjetividade da disciplina da psiquiatria, que trata da doença mental, que em resumo divide os seus sintomas em alterações das emoções, alterações do pensamento e alterações do comportamento. O que é que a pessoa faz? Claro que eu manuseio a doença mental, portanto, à partida não vou tratar
de quadros, de variações do normal. São pessoas que estão em formas extremas das alterações das emoções, do pensamento e do comportamento. E que têm essa subjetividade que eu procurava e que acho que é a mesma matéria do mundo das artes. Eu vou ao cinema e não há nenhum filme que não tenha a ver com o meu trabalho. É mágico. Porque o que é que os realizadores procuram? Procuram exatamente isto. Formas extremas, emoções, comportamento e pensamento. Queria isso. Queria algo que fizesse fronteira com as artes, com a subjetividade, com as humanidades, aquilo que eu dizia no princípio, que é ser pai, mãe, avó, o que é ser trabalhador de sexo, o que é ser camionista, o que é ser... Pronto, isso importa muito, porque uma depressão num determinado contexto não é o mesmo do que noutro. Então eu fui para uma coisa que tem a ver com a minha vida no mundo das artes. No caso, eu posiciono mais nas artes do espetáculo, ou seja, como cantora e performer, que eu faço canto, mas de uma forma muito à base do storytelling, gosto de encarnar o personagem que teria dito aquelas palavras que estão dentro daquela canção, e isso é parecidíssimo com psiquiatria. As canções falam sobre emoções fortes, sobre situações de vida difíceis, e portanto foi assim que eu encontrei o ponto médio entre a medicina e toda aquela objetividade que eu também tive que estudar e que também tenho que saber, não é? Quando prescrevo um medicamento, tenho que saber exatamente o que é que ele faz e de que forma vai afetar os sistemas orgânicos, de uma forma séria e rigorosa, mas ao mesmo tempo este olhar subjetivo, literário até, como dizia o António Lobo Antunes, que também pensou um bocadinho como eu, que ele dizia: eu escolhi psiquiatria por ser a mais literária das especialidades médicas. Eu se calhar escolhi por ser a mais artística, num sentido mais global, porque mais do que literatura eu gosto da subjetividade. Mas aí surge-nos se calhar outra questão, que é, isso é a maneira como tu olhas para a psiquiatria, que é completamente legítima e que acaba por ir de encontro à tua personalidade. E como é que tu achas que podes transportar essa maneira como tu vês para a prescrição médica? Ou seja, achas que é possível transportares para a solução ou facilitar esses problemas através da arte? Achas que... Olha, tenho umas tabelinhas onde eu ponho os medicamentos. Sabes aquelas tabelas que diz medicamento e depois pequeno almoço, jantar. E eu mandei fazer umas tabelas para eu usar na minha consulta, porque não encontrava nenhuma feita que fosse como eu queria. Em que tem essa parte da medicação e depois em baixo tenho prescrições não farmacológicas. Ou seja, coisas para lá da medicação. Muitas vezes ponho as clássicas, como é que a pessoa deve comer, o desporto, a que horas se deve deitar, e às vezes ponho lá coisas como ver este filme, ver se tem compatibilidade de horários com este coro, entrar para umas aulas de pintura, fazer um workshop de cerâmica. Ou seja, eu assumo mesmo, eu faço prescrições artísticas. Foi uma coisa que eu comecei há uns anos, inicialmente de forma tímida. Isto depois pode nos levar para um certo preconceito que a nossa cultura ocidental tem em relação a estas intervenções menos científicas, se quisermos. Portanto, inicialmente eu fazia isto timidamente e agora de forma completamente assumida. Aliás, o sítio onde eu trabalho tem uma relação explícita com as artes. Eu abri a minha clínica mais ou menos há 1 mês e meio e desta vez já fui com tudo. Eu tenho uns giradiscos na sala de espera, tenho pósteres de filmes na casa de banho, tenho artes plásticas, escultura e pintura por todo lado, porque eu assumi isso que diz neste relatório da OMS que vocês mandaram, que eu não conhecia, fiquei felicíssima que a OMS se tenha dedicado a tentar esfregar esta evidência. Isto é uma expressão bastante agressiva, mas acho que vale a pena esfregar esta evidência na cara dos profissionais de saúde. Vejam como as artes têm realmente um potencial terapêutico. Portanto, sim, eu faço esse tipo de prescrições. É lógico que isto tem que ser super tailor-made, não é? Sei lá, usando um exemplo do dia-a-dia, a música. Todos nós usamos a música para influenciar os nossos estados emocionais. Música para acordar, música para relaxar e ir dormir,
música para motivar para estudar, para motivar para correr, para ir ao ginásio, mas não há nenhuma receita universal. Ou seja, para mim poderá ser o Jorge Palma, para ti o Jorge Palma pode não fazer sentido nenhum, tu nem gostas nada do timbre dele. Portanto, e isto numa perspectiva mais macro, para mim poderá ser a música e o teatro, para aquela pessoa, se calhar vamos ter que ir para umas artes plásticas mais imersivas, como a cerâmica. Estás a perceber? Temos que conhecer bem o doente, ver qual é o gosto dele, que experiências é que ele já teve, como é que ele se sentiu. E da mesma forma que escolhemos um medicamento à luz de uma lista de critérios, aqui as artes também. Por isso, respondendo à pergunta, eu prescrevo. Boa, e ainda bem que mencionaste, e não foi nada agressiva a expressão de esfregar, porque esse é um dos objetivos deste podcast, deste conteúdo, porque nós também consideramos que, por exemplo, este relatório foi algo de muito inovador e muito importante, e se calhar não chegou às massas, ao público, da maneira que deveria ter chegado, e até muitas pessoas que estejam em casa e que não... Claro, podem já estar a ser acompanhadas e devem estar a ser, mas até para nós, no nosso dia-a-dia, pensamos assim, vou ver aquele espetáculo, mas estou triste, se calhar não vou. E se calhar saber que isto pode ter um impacto até na nossa saúde mental acaba por ser um conselho mais ou menos abrangente para todas as pessoas. Claro que não existe o one size fits all, como estavas a dizer, mas é um bocadinho nesse seguimento que quisemos trazer este tema, e também é nesse seguimento que queremos saber que se nós temos estas provas dadas, que se de facto tu própria, na tua experiência do dia-a-dia, já pudeste testemunhar os bons efeitos que esta prescrição pode ter, quais é que consideras serem os desafios e que caminho é que ainda há para fazer para esta resposta interdisciplinar ainda se tornar mais massificada? É um caminho que vai muito além das artes serem um complemento à medicina tradicional. Podemos dar uns passos atrás. Por exemplo, no nosso país há pouquíssimos profissionais não médicos a trabalhar nos serviços de saúde mental. Psicólogos, uma coisa tão simples. Principalmente as camadas jovens queixam-se imensas vezes disto. Querem um psicólogo do SNS, são 6 meses, 1 ano à espera. O modelo de prestação de cuidados é muito centrado no médico. Nós precisamos de muito mais psicólogos, muito mais assistentes sociais, muito mais educadores sociais, muito mais arte-terapeutas, musicoterapeutas, psicodramatistas, estás a ver? Portanto, isto é um preconceito amontante das terapias expressivas, que é assim que se chamam as terapias baseadas em arte. Portanto, nós temos que investir em múltiplos profissionais para incluir nos serviços de saúde. Aqui especificamente para as terapias baseadas na arte. Como estavas a dizer, relatórios como este deveriam ser muito mais disseminados, tentar chamar a vontade política a investir nestas intervenções e a metê-las nos serviços públicos de saúde, nas escolas, nos serviços prisionais. As artes podem ser terapêuticas em múltiplos contextos, não é só nos serviços de saúde clássicos. Portanto, há um longo caminho a percorrer, incluindo, olha, por exemplo, na neurologia, há intervenções que são hiperúteis, nomeadamente na demência e na doença de Parkinson. Porque a música, no caso do Parkinson, no Parkinson as pessoas ficam tipo duras, lentas e trêmulas, não conseguem iniciar o movimento. E através da música é tudo muito mais fácil, é meio mágico de se ver isto. Por exemplo, em França, que não é assim tão longe, os serviços de neurologia de ponta têm musicoterapeutas a treinar com os doentes de Parkinson o movimento através da música, ensiná-los a conseguir imaginar a música dentro da cabeça deles, mesmo que não tenham um rádio atrás deles sempre. Estão a ver? Portanto, em países vizinhos já existem intervenções instituídas nos hospitais. Nós estamos um bocadinho atrás, havemos de lá chegar. Tenho esperança também na vinda dos brasileiros para Portugal. O Brasil é uma zona do mundo onde há um imenso investimento nas artes e na sua relação com a saúde. Aliás, a mãe da arte-terapia é a Anísio da Silveira, que é uma psiquiatra brasileira,
uma psiquiatra brasileira. Portanto, acho que estas influências que estamos a receber e exercícios como este que estamos a fazer aqui podem ajudar a que seja mais vezes prescrita a arte com propriedade. Também queríamos saber só, e agora estás completamente à vontade para nos dizeres que não, mas se podias contar-nos alguma história da tua experiência enquanto psiquiatra em que tenhas visto a arte a fazer uma diferença significativa na melhoria do estado de saúde de alguém. Falei aqui da neurologia, da doença de Parkinson e da demência. A demência é uma área partilhada com a psiquiatria. Que exemplos é que eu vos posso contar? Olha, a música, que foi a intervenção artística que eu apliquei mais na minha vida profissional, também porque sou cantora. A música tem a particularidade de nos permitir expressar estados emocionais sem recorrer a palavras. Ou seja, nós costumamos pensar nas canções que têm letra, mas podem não ter. Na verdade, o que eu estou a dizer é válido para a pintura, para a escultura, enfim, para as artes visuais, para a dança também. Mas enfim, na minha experiência, às vezes as pessoas têm muita dificuldade justamente em pôr em palavras aquilo que estão a sentir. Ou porque elas não sabem palavras, por serem crianças muito pequenas, ou porque têm um atraso da linguagem, pessoas que têm uma perturbação de desenvolvimento intelectual, não conseguem falar bem, ou porque aquilo que elas vivenciaram é tão traumático que elas não conseguem falar sobre esse assunto. Reexperienciar isso através da palavra causa-lhes um grande mal-estar. Ou porque têm pouco acesso aos estados emocionais, portanto nem conseguem saber bem o que é que sentem. Portanto, numa destas situações, nós darmos à pessoa uma via de saída do seu estado emocional que não recorre a palavras, pode ser a única forma da pessoa deixar sair cá para fora aquilo que está a sentir. Já tive algumas experiências assim, uma delas foi com o luto, portanto, uma pessoa que estava num luto muito grave, meio dissociada. Dissociação é um estado em que a pessoa parece que não sente nada, como se estivesse assim em anestesia ou a ver um filme da sua própria vida. E foi através de uma canção muito triste que a pessoa conseguiu entrar nesse estado emocional que ela estava, no fundo, a adiar. Já tive essa experiência. E depois, assim, a experiência mais marcante para mim foi na área da demência. Portanto, um grupo de velhinhos com demência. Uma parte deles já nem tinha acesso à sua própria identidade, quem eu sou, o meu nome, a minha idade. Alguns poucas palavras conseguiam dizer, já tinham perdido a linguagem, porque a demência é como se fosse, a certa altura, um regresso à infância. A pessoa vai perdendo competências até ficar como uma criança que já não fala. E o que eu fiz foi escolher um repertório de canções que aquelas pessoas às quais aquelas pessoas tinham sido expostas no início da vida adulta, que é sabido que essas são as memórias mais preservadas. Não adianta tocar uma música de há 5 anos, porque essa memória já foi. Tem que ser uma do início da vida adulta. E então, como eram velhinhos, quase todos da mesma idade, eu fiz um repertório muito à base da música tradicional portuguesa, fados, o Malhão, a Laurindinha, Vem à Janela, esse tipo de músicas assim. As atividades eram uma série de sessões, e o que acontecia é que, expondo os velhinhos àquelas músicas, eles reconheciam as músicas e lentamente começavam a interagir imenso, inclusivamente a cantar a letra toda das músicas. Portanto, vocês têm um grupo de pessoas que estão todas apagadas, metidas para dentro, que não falam e de repente conseguem ter os olhos a brilhar, as pessoas a participar, a cantar, a dizer palavras, e nas horas a seguir à atividade os velhinhos conseguem manter um pouco esta postura, o que é muito impressionante para os cuidadores, os prestadores de cuidados de saúde, para as famílias, se forem visitar, e honestamente, para mim, que foi mesmo uma avalanche emocional. Isto é muito conhecido, há muitos documentários sobre isto, sobre o efeito da música na demência.
Depois posso-vos dizer alguns links para incluírem no podcast. E essa foi talvez... Tive muitas experiências, mas essa, a primeira vez que eu vivenciei este quase awakening da demência conseguido através da música, foi muito especial na minha vida mesmo. Falaste-nos aqui, e sabemos que és uma profissional muito multifacetada, gostavas de nos explicar aqui um bocadinho o que é que são estas terapias expressivas que nos falas? Então, já falei bastante da musicoterapia, portanto é a terapia através da música. Que outras é que existem? Existe a arte-terapia. Quando se fala em arte-terapia, fala-se das artes plásticas, portanto a pintura, escultura, cerâmica. Depois existe a dançoterapia, ou psicodança, através da expressão corporal. O psicodrama. O psicodrama é uma terapia baseada em teatro, portanto é mais a expressão dramática. A musicoterapia, já falei. A escrita criativa, vocês depois podem falar sobre isso com outra convidada, que eu sei que se interessa por esse tema. Boa ponto. A Sand Play Therapy também pode ser considerada. É uma terapia em que existe uma caixa de areia e as pessoas vão buscar pequeninos objetos que representam coisas da sua vida, como se fossem símbolos, e montam uma cena através desses objetos. Também é muito útil para quem não consegue falar sobre um tema. E penso que não me estou a esquecer de nenhuma. Em suma, é sempre uma forma de expressão através de um canal que é menos ameaçador do que propriamente estarmos a falar sobre o tema, que é algo que é muito ocidental. Aqui no mundo ocidental, a malta quer pensar muito sobre as coisas. Ora bem, eu fiz isto, eu devo estar a sentir isto, porque numa perspectiva do ser humano mais ancestral, havia mais esta tendência de espiar as emoções através da música, do movimento, fazê-lo em coletividade. Imaginem uma cerimónia tribal, em que o problema era do próprio, mas também da comunidade. Vamos resolver isto, quase tirar o demónio dentro da pessoa, através do grupo, da arte, e menos... Então, o que é que tu sentes? Quando houve um massacre em África, é sabido que a medicina ocidental mandou para lá psicólogos. E eles ficaram horrorizados. Eles assim, o quê? Mas nós vamos falar sobre os nossos problemas numa sala fechada, escura? Deus me livre! Nós precisamos é de pôr isto cá para fora, em grupos, com música, com luz. E as terapias expressivas são um bocadinho um regresso às nossas origens, menos no pensamento e mais no o que é que o teu corpo diz. Uma coisa mais primitiva, mais do cérebro mamífero e menos Homo sapiens sapiens, que é a palavra de ordem da nossa sociedade atual. Pronto. Obrigada. Obrigada, Inês. E foi mais um episódio da nossa Fonte Segura. Não se esqueçam de ver a descrição, onde vai constar toda esta informação que a Inês nos trouxe. De seguir as nossas redes sociais e estarem atentos porque vão continuar a sair por lá. E até lá, beijinhos. Estamos por aqui. Beijinhos.